Boa tarde para você, seguidor, seguidora do Portal A Rede, que está nos acompanhando nesta tarde de sexta-feira. Meu nome é Alisson Santos e hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um episódio, mais uma edição do nosso painel digital, a força do turismo nos Campos Gerais, que é o título desse nosso projeto, que começou nessa semana, já trazendo alguns convidados, alguns representantes de vários segmentos, entidades ligadas ao turismo aqui dos municípios da região, Esse nosso painel digital que vai se estender ainda por muitos meses ainda para trazer empresários, enfim, pessoas ligadas a esse ramo, para falar um pouco sobre os impactos da pandemia no setor e também sobre as estratégias que vêm sendo tomadas nesse processo de retomada, destacando também a questão das potencialidades existentes aqui nos municípios dos Campos Gerais. Esse nosso painel digital ele está sendo promovido em consonância com o nosso 12º livro anuário, livro Caminhos Campos Gerais, que a gente vai lançar no mês de julho deste ano, no segundo semestre, justamente abordando essa questão do turismo, essa questão das potencialidades que as cidades oferecem para esse setor que é tão importante para a economia aqui da região. Também vamos falar a respeito, atualizar os dados dos municípios, os dados socioeconômicos das cidades que compõem aqui os Campos Gerais. Então fique ligado também nessa produção do nosso livro anuário que vai ser lançado no segundo semestre deste ano. Mas, sem mais delongas, agora eu queria apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o gestor da Sou Vila Velha, o parque que é o grande polo turístico aqui dos Campos Gerais, que é a Vila Velha, o nosso gestor, que é o Leandro Ribas. Seja muito bem-vindo, Leandro, aqui ao Portal A Rede. Sim, boa tarde, Alisson. Prazer estar aqui novamente no Portal A Rede para poder falar desse assunto tão importante para a economia de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Muito bem, então, Leandro, eu queria começar falando, antes da gente entrar nesse debate mais amplo do turismo aqui na região, também em Ponta Grossa, falando do parque também, queria falar um pouco sobre as novidades que o Parque Vila Velha vem implementando recentemente. E nessa primeira pergunta, queria falar um pouco sobre a questão do cicloturismo, sobre que a Vila Velha está implementando essa venda do cicloturismo pelo e-commerce, até para estimular essa questão desse setor do ciclismo, enfim, dentro do parque, que é um dos segmentos que ajuda nesse processo de retomada, de estimular cada vez mais a visitação no parque. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse novo sistema, como que ele está sendo implementado, desse mais detalhes para quem está nos assistindo. Uhum. O cicloturismo já existe desde outubro do ano passado. Nós fizemos uma consultoria especializada, um consultor veio para elaborar a nossa rota de cicloturismo dentro do parque. Ela é segura, apesar de ser extensa, são 22 quilômetros, vários níveis de altitude dentro do parque. Ela representa um desafio para o participante, um passeio gostoso, porque as belezas naturais que você tem nesse passeio você não tem em qualquer lugar, com segurança, que você sai de uma rodovia, você está dentro de um parque, num local fechado. Os nossos motoristas de ônibus que fazem o transporte interno também são treinados para respeitar quando tem o ciclista no parque. E agora a gente conseguiu implantar a venda dos ingressos através do e-commerce, que também é uma nova oportunidade de vender o ingresso com maior segurança e também fazer a maior divulgação do nosso atrativo. Então o cicloturismo no Parque Vila Velha ele também funciona como um hub de turismo para a região dos Campos Gerais. A gente quer que o Parque Vila Velha seja um chamariz para esses ciclistas do Brasil e do mundo inteiro, para que façam uma rota ser ainda maior pelos Ponta Grossa e por Campos Gerais. Exatamente, Leandro? Acho que o cicloturismo, essa nova proposta de compra de ingressos, é uma das estratégias que Vila Velha vem adotando nesse período curto, desde que iniciou a gestão do parque. E também isso está aliado também com uma série de outras estratégias. Eu até soube recentemente, a Vila Velha também tem investido nessa questão de pacotes fotográficos para fazer ensaios, para que as empresas possam fazer comerciais também dentro do parque. Queria que você falasse um pouco, até fizesse esse convite para quem tem interesse em fazer o ensaio, estar dialogando com a Vila Velha, para poder utilizar o espaço para fazer também seus vídeos comerciais, enfim, que você desse mais detalhes dessa proposta dos ensaios fotográficos dentro do parque, que é uma iniciativa também que vocês vêm adotando. Sim, nós tínhamos uma procura muito grande pelos nossos visitantes para fazer a realização de ensaios fotográficos dentro do parque. Eles entravam em contato com a gente, como é que a gente pode fazer, como a gente pode elaborar. Então a gente criou esses pacotes para atender gestantes, casamento, formatura, revelação de bebê, pedido de casamento. Já fizemos o pedido de casamento no balão, pedido de casamento na própria tirolesa, a gente já conseguiu fazer. Então a gente tem várias oportunidades de fazer esses registros dentro do parque, Por que não fazer o registro de um momento tão especial da sua vida dentro de um ícone do turismo paranaense, que é o Parque Vila Velha? Então a gente abriu essa possibilidade e também a questão de produções maiores,
Recentemente nós tivemos o lançamento da camisa do Palmeiras. Logo depois que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, a Puma entrou em contato com a gente e fez um comercial gravado ali no parque. Então o uniforme que o Palmeiras hoje utiliza, o comercial de lançamento do uniforme foi gravado no parque. Tivemos o lançamento da novela Gênesis nesse ano também, que além do Parque Vila Velha foi gravado em outros locais aqui de Ponta Grossa. Ou seja, o aspecto cênico do parque é muito rico e a gente está aproveitando isso como mais um produto do parque para movimentar a economia, não só do parque, mas como da região. Exatamente, né? É uma iniciativa que impacta, né? É positiva para todo mundo, né? Para as empresas, para as pessoas que têm interesse, para o parque, para a cidade, enfim, né? São essas ações pequenas que fazem a diferença, especialmente nesse processo, né, de retomada, enfim, que as pessoas ainda estão começando a voltar, né, a ir aos parques e aos lugares turísticos, né, aqui da região. O papel do atrativo turístico é importante neste cenário do turismo para movimentar a economia da cidade. Né? Eu trago o visitante para cá, seja para fazer um pacote turístico, seja para fazer um cicloturismo, seja para fazer a visitação ou então um pacote de fotografias, ele acaba se hospedando na cidade, gastando, quem sabe contratando uma maquiadora, né, aqui da cidade para fazer o trabalho lá. O pessoal de fotografia, os próprios fotógrafos de Ponta Grossa têm que ter esse sentimento de oferecer o parque para fazer os ensaios, né, para trazer cada vez mais gente e movimentar a cadeia turística de Ponta Grossa. Exatamente, Leandro. E até atrelado, né, com essas iniciativas, né, que também são importantes, a Sou Vila Velha também tem essa preocupação com o meio ambiente, né? Vocês estão para receber, né, agora essa semana, se já não receberam, até se não estou enganado, a questão do selo do Aterro Zero, né, que é um selo que certifica, né, ainda mais, né, as ações que a Vila Velha vem implementando na questão do meio ambiente, que se você pudesse explicar um pouco mais, dar mais detalhes, né, dessa certificação, né, desse reconhecimento que a Vila Velha está para receber também, acho que seria bacana. A gente tem muito forte no nosso DNA do Grupo Sou Parques a questão de sustentabilidade e de respeito ao meio ambiente. Então nós vamos implantar, já implantamos, né, já estamos operando com o programa do Parque Aterro Zero. Ou seja, nenhum resíduo nosso gerado dentro do parque vai para aterro. O reciclável vai para reciclagem, alguns até serão aproveitados em produtos na nossa própria loja de souvenir dentro do parque. E os que são os orgânicos vão para compostagem, para virar adubo ou então energia na indústria cimenteira. Então a gente está podendo fazer isso, não ocupamos mais aterro, né? Essa escala circular do lixo, a gente até pode estar reutilizando ele dentro do parque, já reduzimos a utilização, fizemos estudos onde a gente reduziu a utilização de lixo, agora a gente está reciclando e reutilizando o lixo. Então isso é importante para o parque, né? A gente cuida do meio ambiente, além do aspecto da conservação, a visitação, a gente conseguindo colocar isso também para o nosso visitante, a divulgação desse projeto para o nosso visitante, para a nossa comunidade do entorno, é importante que auxilia no processo de preservação do meio ambiente de toda a região. Exatamente, né? É só uma das ações, né, importantes que a Vila Velha implementa, né, que não são só voltadas exclusivamente para a promoção do turismo, né? Vocês também fizeram recentemente, né, a implementação da Semana Solidária, né, que vocês auxiliaram, né, a comunidade que mora, né, no Jardim Vila Velha, né, o bairro próximo. Queria que você falasse um pouco, né, sobre essa iniciativa, né, social, até nesse momento, né, que ajudou, né, uma série de famílias que estavam em situação de vulnerabilidade com a doação de alimentos. Se você falasse um pouco como que se deu essa campanha, a idealização dessa campanha e também a implementação dela, né, quando foram feitas as entregas, enfim, como você avalia, né, a importância dessas ações sociais por parte do parque? Desde o início da implantação da concessionária no Parque Vila Velha, é gritante a nossa preocupação em fomentar a região de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, né? Então, os nossos funcionários, 95% dos nossos colaboradores são do Jardim Vila Velha, que é a comunidade vizinha ao parque. O que a gente contrata para o parque, sejam projetos, implantações, né, transporte, são empresas locais que a gente contrata para girar realmente a economia aqui de Ponta Grossa. E a campanha também a gente não podia ficar de fora, né? A pandemia está sendo difícil para todo mundo. O pessoal do turismo geralmente fala que foi bastante afetado, mas tem bastante gente também que está afetado, está passando fome, e a gente se solidarizou com eles, idealizou a campanha, estendemos por mais uma semana devido à participação do nosso visitante. Então a gente colocava a venda do ingresso no e-commerce, já pingava um banner para a pessoa lembrar que nós estamos tendo a campanha, o pessoal aderiu e a gente juntou são 750 quilos de alimentos que a gente conseguiu
arrecadar, vamos fazer distribuição para as famílias mais vulneráveis do Jardim Vila Velha e provavelmente ainda vamos fazer um donativo para a Prefeitura de Ponta Grossa. Muito bem, né? Muito importante nessas ações sociais, né? Também como você falou, né? Até para estimular também até a própria geração de emprego, né? Também como você falou, né? Que dos colaboradores do parque serem moradores, né? Do Jardim Vila Velha, isso é muito importante também. Mas, Leandro, agora a gente queria entrar, né? Num aspecto um pouco mais geral, né? A respeito do turismo, né? Você até citou um pouquinho na sua fala, a respeito desses impactos, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né? Enquanto gestor da Vila Velha, que é o parque de maior referência, né? Aqui dos Campos Gerais. Como que vocês sentiram, né? Esse processo de visitação, como que foi impactado esse processo de visitação ao parque, até pegando, né, agora, né, o parque foi reaberto novamente agora no mês passado, que você pegasse um pouco como que você avalia o fluxo de visitação ao parque nesse período de retomada em comparação com períodos normais, enfim, como que vocês têm esses números, né, talvez contabilizados, enfim, se vocês sentiram algum impacto nesse sentido também. Sim, a gente foi impactado, né, com a pandemia. O contrato em si, quando a gente ia começar a operação, ele foi assinado em fevereiro de 2020, passou-se um período de 30 dias de transição entre o poder concedente, o Instituto Água e Terra, que era quem fazia a operação anterior, e a Sou Vila Velha. Quando nós iríamos assumir a operação, veio o primeiro decreto da pandemia em março de 2020. E a gente ficou fechado até setembro. Na reabertura, a gente já sentiu aquela vontade dos turistas estarem conhecendo o parque e estarem conhecendo também as novas atrações do Parque Vila Velha que nós já tínhamos implantado em setembro. E isso é possível constatar com os nossos colegas da hotelaria, né, que as hospedagens aumentaram nos feriados de 7 de setembro, no feriado de 12 de outubro, aos finais de semana eles começaram a ter ocupação maior que eles registravam anteriormente. E a gente veio numa movimentação muito boa até fevereiro, que foi quando teve novamente o fechamento do parque. A gente conseguiu empatar, mesmo tendo limitação de capacidade do parque em 50%, que é um protocolo exigido pelo Instituto Água e Terra e pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, a gente conseguiu empatar com a visitação dos anos anteriores, para o mesmo período. E a gente não pode fazer nenhum evento no parque ainda, né? Porque a gente fala, mas só empataram com a visitação de 2019? Sim, só empatamos, mas tem que lembrar que em 2019 nós tivemos aquela revoada de balões no Parque Vila Velha que trouxe mais de 5.000 pessoas em apenas um dia. Então a gente consegue empatar com esses números registrados da visitação anterior do Parque Vila Velha, da administração anterior. Outra coisa que afeta bastante a gente é que a gente não está conseguindo trazer escola. As escolas não estão fazendo excursões. E o público de dia de semana do Parque Vila Velha basicamente era um público de escola. E mesmo assim a gente está conseguindo trazer e estava empatando com esses números registrados no período anterior, né? Então a gente estava empatado, um pouco abaixo da nossa previsão ainda, quando a gente conseguiu implantar os novos atrativos, arvorismo, tirolesa, o balonismo, o cicloturismo também. A gente conseguiu aumentar um pouquinho mais a visitação, sempre dentro dos parâmetros de segurança, é bom frisar isso. Porém, veio o repique da pandemia que acabou fechando os parques no final de fevereiro, o último final de semana de fevereiro, e ficamos março praticamente inteiro fechado, abrindo na metade de abril, né? Então a gente sente ainda que a retomada está sendo um pouco mais devagar do que naquela primeira leva de setembro, mas a gente está muito esperançoso. Maio já começou melhor, teve o feriado do 1º de maio, foi um movimento muito bom. A expectativa de venda e de visitação para amanhã, para o próximo fim de semana também é muito boa, o tempo bom, apesar do frio, mas a gente tem uma expectativa muito boa agora daqui para frente. Muito bem, então, né, é uma declaração importante, né, a gente ter esse número, né, porque apesar das dificuldades, vocês conseguiram manter um índice de visitação bacana, né, comparando, né, com o ano de 2019, né, que foi o ano ainda antes da pandemia, mas muito importante também ter esses números, Leandro. Eu acho que agora também queria falar um pouco, né, você tocou um pouco já no assunto da questão da segurança sanitária, né, hoje Vila Velha adota, né, mais de 20 protocolos internos e externos de segurança. Se você pudesse dar um pouco de detalhes, né, sobre como que se deu esse processo de implementação desses processos, né, até questão de custo, né, que vocês tiveram talvez a mais, enfim, com relação a esse cuidado, né, com as pessoas que estão visitando o Parque Vila Velha. Se você pudesse falar um pouco sobre esse processo, né, de instalação, enfim, e treinamento também dos funcionários, como que se deu esse processo lá na Vila Velha. Sim, o nosso processo, o nosso protocolo, ele é aprovado pelas maiores organizações que regem o turismo mundialmente, né? Nós somos filiados ao Sindipat, à IAPA, então são protocolos retirados dessas associações, aprovados pela ABETA,
E também nós temos o protocolo que é estipulado pelo governo do estado, pela prefeitura municipal, e também temos o selo do turismo responsável emitido pelo Ministério do Turismo. Então, a experiência do visitante já começa ao ele chegar na portaria, ter a medição da temperatura aferida. Em todos os pontos de maior visitação, nós dispomos de álcool em gel, tanto no embarque como no desembarque dos ônibus, fazemos a limpeza, limitamos a capacidade em locais fechados, conforme determina a lei. A visitação nos mirantes também ela é reduzida de acordo com o tempo estimado de visitação, apenas a família que vai lá. E além disso tem toda a parte de bastidores, né? Que o pessoal vê, isso é o que o visitante vê, né? Que a gente está praticando no nosso dia a dia. Mas tem toda uma questão de bastidores, onde o colaborador recebeu peças a mais de uniforme para poder ir sem uniforme para o trabalho, fazer a troca apenas no ambiente de trabalho, termina o trabalho, tira o uniforme, guarda, volta com a mesma roupa para casa, toma banho lá no local. A gente faz um trabalho todo especial com o restaurante também, de não misturar o que não foi recebido e higienizado ainda com os alimentos que já estão lá dentro. Então, todo esse trabalho de bastidores também que a gente faz, que a gente realiza, que é muito importante para a segurança sanitária do nosso visitante e do nosso colaborador. Exatamente, Leandro. A gente até comentou, né, aqui no nosso painel digital, né, ao longo dessa semana, a respeito dos setores que foram mais impactados, como foi o setor de eventos, por exemplo, né, que não tem como você realizar um evento de grande porte atualmente, né, por conta da segurança sanitária. E os Campos Gerais têm essa vantagem de ter uma gama de paisagens naturais muito bacana, né, o turismo de natureza muito importante em espaço aberto, que possibilita, né, esse retorno gradativo. E nesse ponto eu queria até perguntar para você, Leandro, como que você tem acompanhado, né, esse processo, essas ações, né, que até o próprio Estado vem tomando, né, que existe, né, um processo por parte da Paranaturismo, né, de estimular o turismo a nível regional, né, como as pessoas não podem, né, viajar longas distâncias, né, por exemplo, a ideia é fazer, né, o turismo do Paraná para os paranaenses, né, como já foi falado, né, aqui pelos outros entrevistados aqui no nosso painel. Queria que você falasse um pouco sobre como que vocês estão enxergando, né, essa movimentação por parte do poder público, né, para estimular, né, a visitação nos parques, enfim, isso pegando, né, a questão da Vila Velha, depender também, né, das outras cidades um pouco em termos de estrutura, né, porque cada município depende, né, um pouco de si, né, a pessoa que vai para Piraí do Sul pode ir para Vila Velha e vice-versa, enfim, né, em várias cidades. Como que vocês têm essa visão, né, do que vem sendo feito para essa regionalização maior do turismo aqui nos Campos Gerais? Sim, o desenvolvimento dos programas estabelecidos pelo governo do estado são muito importantes para essa retomada do turismo, né, que é um setor que foi bastante afetado pela pandemia, talvez o setor que mais tenha sido afetado pela pandemia, porque não tem como represar uma demanda do turismo, né? A pessoa acaba, diferente de outro tipo de aquisição, de outro tipo de serviço, o turismo a pessoa tem o desejo e vai ou aguarda, né? Então a gente não consegue represar muito isso. Então é uma atividade que vai sendo muito bem conduzida pelo governo do estado, né? Essa questão do mapa turístico, a inserção das cidades no mapa turístico, o lançamento do Paranapay agora, que vai reverter os créditos da Nota Paraná para serem utilizados no turismo. Nós já estamos cadastrados nesse programa para começar a receber os visitantes que tenham os créditos da Nota Paraná. Então é muito importante essa ajuda do poder público agora para estimular essa retomada. E cabe a nós, a iniciativa privada, aproveitar esse momento que o turismo está vivendo, né? O pessoal vai querer, o visitante vai querer os destinos mais próximos, até porque não vai ter muita possibilidade de viajar para o exterior nesse primeiro momento. Eles vão querer conhecer. A gente sente muito isso ali no parque, sabe, Alisson? A gente vê assim, pessoas de Curitiba que num feriado mais prolongado iriam para Buenos Aires, iriam para Santiago, eles acabam, não, vou conhecer o que eu tenho na região. E vieram para o Parque Vila Velha, aproveitaram a viagem para ir no Buraco do Padre, para fazer rafting em Jaguariaíva. Então a gente conseguiu movimentar, e esse que é um papel importante do Parque Vila Velha para a região, né? Querendo ou não, a taça é conhecida não só no Paraná, como no Brasil inteiro. Então a gente está deixando a taça mais bonita para servir realmente desse hub turístico, para que a pessoa venha para Ponta Grossa, mas não fique apenas no Parque Vila Velha. Não é isso que a gente quer que a pessoa circule pelos Campos Gerais, que conheça todos os nossos atrativos, a rica gastronomia que nós temos aqui, as diferentes culturas étnicas que nós temos aqui também na região. Tudo isso precisa ser explorado e vai ser explorado. Cabe à iniciativa privada estar preparada para esse movimento. O governo do estado está fazendo a parte dele, está fazendo programas de incentivos. Eu acompanhei a live do Jacomel, foi muito feliz na fala dele,
Porém, a iniciativa privada precisa estar bem estruturada e ciente disso vai acontecer. E disso Ponta Grossa não pode reclamar, né? Hoje nós temos uma estrutura gastronômica que não perde para nenhuma cidade do Paraná, a gente come muito bem aqui, tem eventos, temos atrativos muito bem preparados para receber visitantes não só da cidade como da região e do Paraná inteiro. Muito bem, né? Eu acho que é importante, né? Até o próprio Jacó destacou, né, na fala dele, né, da importância que a iniciativa privada vai ter nesse processo, né? E vocês, né, como empresa, também estão trabalhando nesse sentido, né, nesse segmento, em parceria, né, com o governo do estado, que também é muito importante. Mas, Leandro, a gente já vai caminhando para a reta final da nossa entrevista, né? Queria agradecer a sua participação aqui no Portal Rede, né? Com certeza contribuiu muito, né? Saber um pouco da realidade de Vila Velha, né? Que é um parque grande, né? Um parque de expressão estadual, nacional, como você já destacou. E agradeço, né? Também queria que você mandasse um recado, né, para o pessoal que está nos assistindo, para que o pessoal também se sinta seguro, né, com a capacidade de visitação, né? Hoje a Vila Velha opera, né, com 50% da capacidade, né, se você não está enganado. Então, se você pudesse dar esse recado, né, para quem está nos assistindo, que tem interesse em ir ao parque, às vezes se sente indo um pouco inseguro, né, tem essa questão, né, destacasse também um pouco dos atrativos, né, que Vila Velha tem apostado nesse processo de retomada. Vila Velha é um parque que está aqui em Ponta Grossa, mas é de todos os paranaenses, né? Então a gente acredita muito que a nossa principal propaganda é o que a população da cidade onde está inserido faz. Então a gente convida realmente, são inúmeros pontagrossenses que eu converso, até tem esses contatos comerciais que eu tenho aqui na cidade, que não conhecem o parque ou foram no parque quando eram crianças, como escola. Então eu convido novamente a todos a vir para o Parque Vila Velha, e não só o Parque Vila Velha, mas aos atrativos naturais que Ponta Grossa tem, que conheçam os atrativos e que divulguem. É isso, o movimento do turismo ele é em espiral. Começa no município, vai para a região dos Campos Gerais, atingindo Curitiba, vai para Santa Catarina, São Paulo, mas o povo tem que ter orgulho do que nós temos aqui e acreditar que o turismo realmente é uma das principais molas propulsoras da economia da cidade. Muito bem, então, Leandro. Queria agradecer, né, mais uma vez a participação aqui no Portal Rede. Espero que a gente possa retornar, conversar, talvez, quem sabe, ainda mesmo nesse painel, ainda mais no futuro, né, num cenário um pouco mais diferente, mais favorável, né, para a produção do turismo regional aqui, né, dos Campos Gerais. Sim, o parque está sempre cheio de novidades, a gente não para. Sempre que a gente tiver alguma novidade, a gente avisa vocês para estar anunciando aqui também para os telespectadores do Portal A Rede. Muito bem, então, Leandro. Eu também queria mandar um recado, né, para você que está nos assistindo, né, aqui no Portal A Rede. Relembrar que essa foi a live, né, com o gestor da Sou Vila Velha, né, o Leandro Ribas, onde ele destacou, né, uma série de detalhes, né, enfim, estratégias que o parque adotou nesse processo de retomada da pandemia, também analisando, né, o cenário regional aqui do turismo nos Campos Gerais. Essa foi mais uma entrevista, aliás, perdão, do nosso painel digital, né, que está sendo promovido ao longo dessa semana, vai seguir aí pelos próximos meses, né, para divulgar justamente essas estratégias que vêm sendo tomadas não só aqui em Ponta Grossa, mas em cada um dos 26 municípios aqui da região dos Campos Gerais, né? E relembrando você também, né, que essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube, né? Você pode se inscrever no canal, acionar o sininho lá para ficar por dentro de todo o conteúdo, não só a respeito desse painel digital, mas de todas as notícias, né, importantes que acontecem aqui em Ponta Grossa, no Paraná como um todo. E relembrando, né, que esse nosso painel também ele está sendo produzido, né, em consonância com o nosso 12º livro anuário, Caminhos dos Campos Gerais, que está para ser lançado agora nesse segundo semestre, no mês de julho, e vai trazer, né, justamente todo esse debate a respeito da questão do turismo enquanto um dos setores mais importantes, né, para a economia aqui dos Campos Gerais. Vamos atualizar também todos os dados socioeconômicos dos municípios, fazer todo um material especial neste nosso anuário que vai ser lançado em julho. Fica aí o convite para você acompanhar o nosso trabalho. Alisson Santos para o Portal A Rede. Aconteceu, está na rede.